Olá, tudo bem? Eu sou João Valci, professor de literatura, e estou aqui para falar para vocês sobre as obras para o vestibular da UNEB do ano de 2022. A primeira de nossas obras é o romance do Jorge Amado, Tenda dos Milagres, obra publicada em 1969. A narrativa traz para nós a história de Pedro Arcanjo. Importante notar também, na construção desse texto, como o Jorge Amado irá fazer a intersecção de três tempos distintos, mas se cruzam na vida do próprio personagem. O primeiro desses anos é o ano de 1918, ano do cinquentenário do Pedro Arcanjo. Depois nós vamos ter o tempo de 1943, que é a época em que o Pedro Arcanjo acaba morrendo, no dia em que subia as ladeiras do Pelourinho. E nós vamos ter o ano também de 1968, que é o ano do centenário de nascimento do Pedro Arcanjo. Por sinal, é nesse tempo em que a narrativa acontecerá no seu tempo presente. O que eu destaquei para chamar a atenção de vocês neste romance, na primeira parte, é como Jorge Amado ele traz para nós a construção dos personagens e do cotidiano da cidade de Salvador. Por sinal, o romance começa já com essa descrição, que eu quero chamar agora a atenção de vocês, para que a gente vá entendendo mais ou menos como ele vai compondo essa teia narrativa. No amplo território do Pelourinho, homens e mulheres ensinam e estudam universidade vasta e vária. Então, é nessa universidade do dia a dia que se aprende as coisas da vida. E é aqui que nasceu o Pedro Arcanjo, protagonista do romance Tenda dos Milagres. Pedro Arcanjo é negro ou joubá, aquele que tudo vê e que tudo deve descrever. Através da ajuda do seu amigo Lídio Corró, que é o dono da Tenda dos Milagres, Pedro Arcanjo ele irá publicar alguns livros que falam sobre, principalmente, a cultura, a culinária e o modo de viver e pensar do povo mestiço da cidade de Salvador. Esses livros serão publicados e, de alguma maneira, após a morte do Pedro Arcanjo, que acontece em 1943, esses livros irão passar para as mãos de um sociólogo americano chamado David Levenson. Quando ele toma contato com esses livros, ele resolve vir ao Brasil e especificamente ele vai tirar 2 noites para passar na cidade da Bahia, onde Pedro Arcanjo também descreveu a história daquele povo. Então, um dos pontos cruciais nesta história é o ano de 1968, quando o sociólogo americano chega ao Brasil. Então nós temos assim, abre aspas, de acordo com o romance, de súbito, nós tínhamos aqui uma celebridade reinventada pelo americano. Fecha aspas. Quem é essa celebridade? Pedro Arcanjo. Só que aí vem algo interessante. Em 1943, quando Pedro Arcanjo morreu, 1943, eu quero lembrar vocês que no contexto geral, nós estamos tendo a Segunda Guerra Mundial. E Pedro Arcanjo ouviu no rádio falando sobre o posicionamento ideológico da raça ariana. E Pedro Arcanjo ficou tão indignado que irá subir trôpego, bêbado, encostando nas paredes, dizendo que aqui se há de misturar e ninguém pode matar todo mundo de uma vez. Nem Deus, que nos criou, nos pode matar de vez. Vai matando um a um. Aliás, quanto mais mata, mais se há de nascer e mais se há de misturar. Só que Pedro Arcanjo sofre um mal súbito, acaba morrendo. A princípio encontrado como indigente, depois tido como os olhos de Xangô, porque é negro ou joubá, o Pedro Arcanjo vai ter um enterro decente. Por sinal, o enterro do Pedro Arcanjo já foi tema de questões na prova da UNEB. Aqui eu chamo também agora a atenção de vocês que nós temos um tempo narrativo, uma espécie de hiato de 1943 a 1968. Através de Fausto Pena, que era um repórter contratado e também a serviço de Ana Mercedes,
outra repórter de um matinal da época, o David Levinson tomou contato com as obras do Pedro Arcanjo. Por isso que ele veio ao Brasil. Quando o sociólogo chega aqui, isso causa um alvoroço muito grande, porque a intelectualidade, como diz muito bem, né, o narrador na obra, os bambambãs da cultura, todos queriam os holofotes virados para si. Mas, de maneira contrária, o que é que nós temos aqui? Nós temos o sociólogo dizendo: estou feliz porque eu estou na pátria de Arcanjo. E a partir de então, foi uma correria desenfreada para saber quem foi Pedro Arcanjo. E aí a gente vai descobrir que Pedro Arcanjo foi um bedel da Faculdade de Medicina de Salvador. Para muitos transformados como um professor, um cátedra, porque aqui, qual é a ironia do Jorge Amado? A gente precisa transformar as pessoas para agradar muitas vezes a opinião pública. E Pedro Arcanjo, de bedel, vira cátedra da Universidade de Medicina. As empresas da Bahia, todas vão tentar tirar também benefício, porque de súbito nós ganhamos uma celebridade. Outra questão que também já foi tema aí da prova da UNEB, diz respeito principalmente a uma discussão ideológica entre o professor Nilo Argolo, que é da Universidade de Medicina, e a obra do Pedro Arcanjo. O professor Nilo Argolo, catedrático legal da Faculdade de Medicina da Bahia, apresentou no Congresso Científico do Rio de Janeiro e publicou numa revista médica a degenerescência psíquica e mental dos povos mestiços. Exemplo, a Bahia. Maior fator do atraso de nossa inferioridade constitui os mestiços, uma espécie de sub-raça. Então, essa opinião do professor Nilo Argolo, ela já foi tema de questões, porque ele tem uma visão muito preconceituosa sobre a mestiçagem aqui na Bahia. Eu quero chamar a atenção de vocês para o artigo, o título: A Degenerescência Psíquica e Mental dos Povos Mestiços. O exemplo, a Bahia. E chateado com isso, o professor, que na verdade é o negro Jobá Pedro Arcanjo, irá escrever os seus apontamentos sobre a mestiçagem nas famílias baianas. E o que é que ele diz? Abre aspas. Em seu terceiro livro, Pedro Arcanjo analisou as fontes da mestiçagem e comprovou a sua extensão, maior do que ele próprio imaginara. Não havia família sem mistura de sangue. Apenas uns 4 gringos, chegados recentemente, mas esses não contavam. Branco puro era coisa inexistente na cidade da Bahia. Então aqui nós temos o contraponto entre a opinião do professor Nilo Argolo e o terceiro livro, que são os apontamentos do Pedro Arcanjo, falando sobre a importância da mestiçagem na cultura baiana. E são esses apontamentos que chegou ao conhecimento do David Levinson. Só que agora, no presente, qual é o tempo presente? 1968, ele está na Bahia. Das noitadas que ele tirou para conhecer a cultura baiana, ele vai passar todas nos braços de Ana Mercedes, a mulata brasileira, que segundo ele só poderia ser uma coisa daquele bruxo que era Pedro Arcanjo. Essa narrativa vai terminar com uma grande homenagem ao Pedro Arcanjo. No ano de 1969, a escola de samba Filhos do Tororó levou às ruas Pedro Arcanjo em 4 atos. E aí é muito interessante, porque nessa escola de samba, todos transvestidos de Pedro Arcanjo cantavam, dançavam e aproveitavam principalmente o fato da nossa mestiçagem. Quem eram eles? Todos eram pobres, todos eram pardos, todos eram paisanos. E viva Pedro Arcanjo! Eu queria chamar a atenção também de vocês para algumas dicas que está de acordo ao tema dessa narrativa. Qual é ela? A discriminação social, a discriminação econômica e a discriminação racial. E Pedro Arcanjo é o negro Jobá que veio para combater esse preconceito. Pedro Arcanjo é o nosso herói, melhor, o nosso anti-herói mestiço. Tá? Segundo Pedro Arcanjo, a mestiçagem do povo brasileiro é a sua melhor face. Mestiça é a face do povo brasileiro e mestiça é a nossa cultura. Espero que tenham gostado e vamos conhecer outras obras.